Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Para Flávia e Meire, minhas fadas madrinhas, para todas as almas que tiveram o coração partido, mas que ainda acreditam em finais felizes. Este aqui é para vocês. Prólogo. Estela. 6 anos. Esse problema não é nosso, disse Caterine, lá de dentro da casa. Eu estava no balanço da varanda dos fundos da casa de Kevin, ao lado de vovó. Todo mundo a chamava de Maple, porque ela era doce como aquela calda de panqueca, Maple Syrup. Minha mãe sempre dizia que vovó parecia ser a avó de todo mundo, porque cuidava de qualquer pessoa que precisasse de ajuda. Eu era a garota mais sortuda do universo, porque Maple deixava que eu a chamasse de vovó, e ela era praticamente uma avó para mim mesmo. Nos últimos dias, ela ficou cuidando de mim porque achou que era eu quem estava precisando de ajuda. Ficávamos olhando para o mar enquanto as ondas quebravam na praia. A casa de Kevin e Caterine era a minha favorita, e eu adorava quando vovó me levava para o trabalho. Vovó foi babá de Kevin e quando ele cresceu, ela passou a ser sua governanta. Kevin conheceu minha mãe quando ela começou a fazer faxina na casa dele. Os dois tinham quase a mesma idade e se tornaram melhores amigos. Kevin e vovó sempre estiveram na minha vida. Eles estavam até no hospital no dia em que nasci, pelo que minha mãe me contou. Eram as duas pessoas mais importantes para mim depois da mamãe. O apelido da vovó era até meu nome do meio, Stella Maple Mitchell. O que você quer que eu faça, Caterine? A Stella é parte da família. Pelo amor de Deus, a Sofia era minha melhor amiga. Berrou Kevin. Eu nunca tinha escutado Kevin gritar. Nem imaginava que ele fosse capaz disso. Eu deveria ser a pessoa mais importante da sua vida. A sua companheira. Gritou Caterine em resposta. Isso não me surpreendia. Quando não estava ocupada se embelezando, ela vivia berrando por aí. E não me sinto confortável em criar uma garota que não é minha filha, continuou ela. A gente queria construir uma família, disse Kevin. Sim, a nossa família. Não pegar os restos de outra pessoa, rebateu Caterine. Vadia, resmungou vovó, balançando a cabeça em reprovação. Que palavra feia! Exclamei. Ela sorriu para mim e concordou com a cabeça. É mesmo, querida. Mas existem momentos na vida em que só conseguimos expressar nossa indignação com alguma coisa ou com alguém usando palavras feias. A Caterine está brava comigo? Perguntei, brincando com o colar de conchas que vovó havia feito para mim. Ela colecionava conchas, e assim que dei meus primeiros passinhos começamos a perambular pela praia do terreno de Kevin, pegando conchas enquanto vovó me contava histórias sobre o mar. Vovó sabia muito sobre deuses e deusas e vivia me contando histórias sobre eles. Os deuses da terra, os deuses do vento e os deuses do fogo. Eu gostava de todas essas histórias, mas as minhas favoritas eram sobre Yamia, a deusa do mar. Vovó e mamãe acreditavam em deuses e deusas. Na época em que elas se conheceram, viviam compartilhando tradições e crenças uma com a outra. Elas me ensinaram as canções e as danças de Yamia quando eu ainda era bem pequena, e nós sempre levávamos oferendas de amor e luz para o mar. Vovó dizia que eu gostava de Yamia porque meu signo era de água, igual ao dela e ao da mamãe. Eu não entendia muito bem o que isso significava, só sabia que vovó exagerava um pouco nos rituais místicos durante a lua cheia e a lua nova. Mas como meu aniversário é em março, ela dizia que era por isso que eu me sentia atraída pela água. Às vezes, achava que era só porque eu gostava de brincar no mar mesmo. Vovó balançou a cabeça. Não, meu amor, ela não está brava com você. É só que ela... Vovó estreitou os olhos ao ouvir Caterine berrar e espernear lá dentro. É só que ela... É uma vadia? Perguntei. Vovó riu e assentiu. É, mas não vamos contar isso para ninguém. Baixei a cabeça e olhei para o colar. Queria que a mamãe estivesse aqui. Eu sei. Eu também queria. Você acha que ela está com saudade da gente? Ah, meu amor, mais do que você imagina. Vovó enfiou a mão em sua bolsa e pegou uma concha imensa. Aqui, escuta isso.
Ela encostou a concha na minha orelha. Está ouvindo? É igualzinho ao mar, exclamei. É sim, e é lá que a sua mãe está agora. Ela virou parte do mar, no outro plano. Franzi a testa. Ela consegue voltar? Não para o plano físico, mas juro que quando você entrar na água, vai conseguir sentir a presença dela. Lembra do que eu contei sobre a Yamia? Que ela protege todos nós. Concordei com a cabeça. Bom, a sua mãe foi morar com a deusa do mar e sempre que você precisar dela, é só entrar na água e sentir seu amor. Você também pode pedir coisas para o oceano, e aí as duas vão te ajudar. Estreitei os olhos. Posso sentir a mamãe no mar e pedir coisas sempre que eu quiser? Sempre. Eu posso agora? Vovó se levantou do balanço com um pulo e estendeu a mão para mim. Agora mesmo. Segurei sua mão, e ela me puxou do balanço. Em seguida, ela se agachou, fazendo com que seus olhos ficassem na altura dos meus. Vamos ver quem chega primeiro na água. A vencedora pode escolher sua sobremesa favorita para a gente comer depois do jantar. Qual é a sua sobremesa favorita? Fígado acebolado. Fiz uma careta. Eca, não quero comer isso. Então é melhor você correr muito. 1, 2, 3, valendo! Gritou ela. Saí em disparada na direção do mar, com o sol começando a adormecer e o céu ganhando ares de algodão doce. Meus braços balançavam no ar enquanto eu corria tão rápido quanto minhas pernas aguentavam. Pulei na água. Ela bateu nos meus pés, depois nos meus tornozelos, em seguida nos meus joelhos. Gerei quando as ondas me acertaram, e vovó se juntou a mim logo depois. Nós rimos, dançamos e sentimos o amor da minha mãe enquanto a água se movia com a gente. Talvez vovó tivesse razão. Talvez minha mãe tivesse se tornado parte do mar. Isso me deixava feliz, porque significava que era só eu entrar na água sempre que quisesse conversar com ela. Além do mais, vovó dizia que eu podia ver minha mãe sempre que olhasse para mim mesma. Desde o meu cabelo cacheado até minha pele negra. Eu era igualzinha à minha mãe, até meus olhos e meu nariz eram idênticos aos dela. Ficamos no mar por um bom tempo. Foi só quando Kevin veio andando na direção da praia que paramos de jogar água uma na outra. Ele parecia abatido e meio triste, mas já fazia um tempo que estava assim, desde que minha mãe havia se tornado parte do oceano. Vovó dizia que ele tinha perdido sua alma gêmea quando minha mãe partiu. Apesar de os dois não serem casados como Kevin e Catherine, vovó dizia que melhores amigos podiam ser almas gêmeas. E que quando uma pessoa perdia sua alma gêmea, a sensação era de que seu coração também parava de bater por um tempo. Eu estava torcendo para que o coração de Kevin voltasse a bater. Eu não gostava de vê-lo triste. Kevin andava descalço pela areia. As mangas de sua camisa social branca estavam arregaçadas e suas mãos, escondidas dentro dos bolsos da calça azul. Ele deu um quase sorriso para mim. Um quase sorriso se formava quando alguém tentava curvar os lábios em um sorriso de verdade, mas se cansava no meio do caminho, e aí acabava fazendo uma quase careta. Eu e vovó continuamos na água enquanto Kevin abria um quase sorriso para nós. Está tudo bem? Perguntou vovó. Ele concordou com a cabeça. Vovó arqueou uma sobrancelha. E a Catherine? A quase careta dele se tornou uma careta de verdade. Ela não vai mais ser um problema. Sinto muito, disse vovó. Eu não, rebateu Kevin. Ele se virou para mim e abriu um sorriso de verdade. Ei, pequena, quero te perguntar uma coisa. Pode falar, gritei, enquanto as ondas me jogavam de um lado para o outro. O que você acha de morar comigo para sempre? Meus olhos se arregalaram, e meu coração parecia prestes a explodir. Sério? Sério. Acho que a gente formaria uma boa equipe, né? E a vovó também, é claro, na casa de hóspedes. Vovó concordou com a cabeça. Se você quiser que eu fico, Kevin. Eu adoraria, respondeu ele. Vou precisar da sua ajuda. Nós três vamos morar aqui? Perguntei. Como uma família. Isso, como uma família. O que você acha? Perguntou ele. Para sempre. Kevin concordou com a cabeça. Para sempre. Não deu nem tempo de ele dizer mais nada, porque saí correndo em sua direção e pulei em seus braços. Vovó se juntou a nós em um abraço coletivo, e apertei os dois com toda a minha força. Obrigada, mamãe, sussurrei, enquanto abraçava Kevin. Vovó e Kevin não sabiam, mas ali na água, desejei ter uma família de novo. Foi assim que descobri que o mar tinha poderes de verdade, porque meu maior desejo havia se tornado realidade. Sumário. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 5. Capítulo 6. Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 9. Capítulo 10. Capítulo 11. Capítulo 12. Capítulo 13.
Capítulo 14. Capítulo 15. Capítulo 16. Capítulo 17. Capítulo 18. Capítulo 19. Capítulo 20. Capítulo 21. Capítulo 22. Capítulo 23. Capítulo 24. Capítulo 25. Capítulo 26. Capítulo 27. Capítulo 28. Capítulo 29. Capítulo 30. Capítulo 31. Capítulo 32. Capítulo 33. Capítulo 34. Capítulo 35. Capítulo 36. Capítulo 37. Capítulo 38. Capítulo 39. Capítulo 40. Capítulo 41. Capítulo 42. Estela. Hoje, isso só pode ser brincadeira. Eu bufei ao ver a fila absurdamente enorme para entrar na padaria do Jerry. Não sou o tipo de mulher que gosta de ficar em filas. Nem para comprar ingressos de shows, nem para comer, nem para garantir preços promocionais na Black Friday. Na verdade, faço questão de fugir de filas sempre que possível. Se tem mais de 10 pessoas na minha frente, dificilmente vou esperar para provar o novo sanduíche de frango que virou febre. Ah, aqueles ali são os tênis novos com os quais eu estava sonhando. Que maravilha! Mas preciso enfrentar uma fila de 25 pessoas? Posso muito bem comprá-los quando saírem de moda, muito obrigada. No entanto, naquela manhã de sábado fiquei esperando naquela fila imensa. Precisava de duas coisas, apenas duas, da padaria do Jerry. Um bolinho de mirtilo e um café com 2 cubos de açúcar. Só isso poderia me satisfazer. Ponto final. Era complicado ir ao Jerry nas manhãs de sábado porque o mundo inteiro parecia querer alguma coisa de lá. Às 8 da manhã a fila já dava a volta no prédio, e só cheguei à porta 35 minutos depois. Normalmente, durante a semana, eu ia à padaria no meu intervalo no trabalho, depois do horário de pico. Aparecer no Jerry numa manhã de sábado era a última coisa que eu queria fazer, mas não tinha muita opção naquele dia. A fila diminuía pouco a pouco, até que a única coisa que me separava da minha missão era um homem muito alto com roupas de grife. Eu estava tão perto que quase sentia o gosto do mirtilo. Tão perto que o café forte parecia a segundos de queimar a ponta da minha língua. Estava vendo meu objeto de desejo na vitrine à minha frente, um bolinho lindo recheado de mirtilos. E era o último. Parecia que o universo tinha me agraciado com aquele momento e dado um beijo na minha bochecha com seu amor. Mas, infelizmente, o universo tinha um senso de humor irônico, porque resolveu me dar uma rasteira. O homem na minha frente pediu justamente aquele bolinho. Não! Gritei, me enfiando na frente dele como se tentasse impedir a explosão de uma bomba. Bloqueei a vitrine como se minha vida dependesse daquilo. Meu coração batia acelerado contra as costelas, e meus olhos castanhos pareciam que iam saltar do meu rosto. A moça no caixa e o homem olharam para mim como se eu fosse louca, e bom, dava para entender por quê, mas eu estava pouco me lixando para o que eles pensavam. Eu só queria aquele maldito bolinho. Desculpa, não fiz por mal, falei para a atendente assustada e pigarreei. Ela devia ter uns 17 anos, no máximo. Talvez 18, muito maquiada. Eu me virei para encarar o homem que estava na minha frente na fila, e quando meus olhos encontraram os dele, quase desmaiei. Ele era a cara do... Não. Se concentre, Estela. Abri o sorriso mais simpático que consegui e tentei espantar o nervosismo enquanto fitava os olhos azuis mais frios que eu já tinha visto na vida. Eles pareciam um mar agitado e tempestuoso, e provocavam um frio na espinha quando se fixavam em você. Meu corpo inteiro estremeceu quando encarei aqueles olhos azuis. O homem permaneceu firme e impassível. Pelo visto, meus olhos não causavam o mesmo efeito nele. É que eu ia comprar esse bolinho de mirtilo, expliquei. Fiquei esse tempo todo na fila só por isso. Não tenho nada a ver com isso, resmungou o homem. Sua voz era grossa e um pouco rouca, com um sotaque nova-iorquino. Ou quem sabe do Queens? Talvez do Brooklyn? Quando eu era mais nova, adorava fingir que era de Nova York. Fazia maratonas de Sex and the City e treinava os diferentes sotaques de lá que eu escutava no YouTube. Algumas crianças gostavam de brincar com os amiguinhos, outras ficavam trancadas no quarto, treinando sotaques. O desconhecido estendeu seu cartão para a moça do caixa, e eu dei um tapa em sua mão, derrubando-o no chão. O olhar dele acompanhou o cartão, subiu para os meus olhos, voltou para o cartão, depois para mim de novo. Comecei a me sentir enjoada. Desculpa, murmurei. Você está de sacanagem, né? Rebateu ele, exalando irritação do fundo de sua alma. A coitada da moça parecia sem graça e ficava olhando para os fundos da padaria o tempo todo, como se estivesse torcendo para que alguém aparecesse do nada e a salvasse daquela situação desconfortável.
Senhora, desculpa. Vou ter que pedir para... Eu te pago. Falei ao mesmo tempo em que a garota, ignorando-a e olhando para o homem. Então na mesma hora peguei minha carteira na bolsa. Quanto você quer pelo bolinho? Para de falar comigo, disse ele, se abaixando para pegar o cartão. Ele tentou entregá-lo para a moça de novo, e eu lhe dei outro tapa. Sua voz se transformou num rosnado irritado, e senti o calor de sua raiva atingir minha pele quando dei um passo para trás. Escuta aqui, moça, grunhiu ele. Não, escuta aqui você. Preciso desse bolinho de mirtilo. Eu falei primeiro. Não é assim que funciona, disse a caixa. Não se mete, Julie. Rebati com rispidez. Então me inclinei na direção dela e sussurrei. Desculpa, isso foi desnecessário. Sinto muito pelo jeito como falei. Não costumo gritar com os outros, juro. É que estou bem desequilibrada, resmungou o homem. Franzi o senho. Que grosseria. Estou pouco me lixando e retrucou ele. Tudo bem. Estou pouco me lixando por você estar pouco se lixando. A única coisa que eu quero é o bolinho. Então devia ter chegado mais cedo, declarou ele. Era o que eu pretendia fazer, mas fiquei presa no trânsito e ninguém quer saber da sua historinha triste. Você não está entendendo. Vou repetir. Ninguém está nem aí para a sua história, disse ele com frieza, se agachando para pegar o cartão de novo. Ele tem razão. Você está atrasando todo mundo, berrou um desconhecido na fila que não parava de crescer às minhas costas. Eu me virei para o sujeito e falei. Essa é uma conversa particular entre mim e ela mesma, completou o homem desalmado depois de pagar pelo bolinho de mirtilo que deveria ser meu. Ele pegou o café e o bolinho e seguiu para a saída. Meu peito parecia estar queimando enquanto eu observava o último bolinho de mirtilo deixar a padaria. Foi assim que Romeu se sentiu depois de perder sua Julieta? Agora eu entendia como ele se sentia ao dizer, ao meu amor, ó honesto boticário, tua droga é rápida. Deste modo, com um beijo eu morro. O que eu não daria para beijar aquele maldito bolinho com a minha boca. Gostaria de poder dizer que essa foi minha última interação com o tal homem, mas não. Àquela altura, minha mente já estava completamente descontrolada. Não consegui deixar que as coisas ficassem por isso mesmo. No auge da minha insanidade, saí correndo atrás do desconhecido e berrei. Ei, espera. Ele olhou para trás, e vi a irritação estampada em seu rosto. Então o homem se virou para a frente e continuou andando, o que me obrigou a dar uma corridinha desajeitada. Mas que cara alto! Seus passos deviam ser o dobro dos meus correndo daquele jeito desajeitado. Com licença! Gritei, enquanto ele abria a porta detrás de seu carro, que parecia ser bem caro. Havia um motorista sentado no banco da frente. Antes que a porta estivesse completamente aberta, pulei na frente dela. Com licença, oi. Eu estava te chamando. Não tenho tempo para essas maluquices da Califórnia, moça. Ah, então você não é da Califórnia. Óbvio que não, senhor Sotaque. Abri um sorriso que dizia, é impossível não me amar. Meu nome é Estela. Não perguntei nada. Tudo bem, talvez fosse possível que ele não me amasse, infelizmente. Minha reação inicial foi continuar me comportando feito uma louca, mas mudei de estratégia e tentei ser mais simpática, já que precisava muito da porcaria do bolinho. Pois é, mas achei que seria mais fácil se a gente soubesse o nome um do outro, para nossa conversa ficar um pouco mais amigável. Eu não sou amigável. Bom, ainda bem que eu sou bastante amigável. Então posso dar o primeiro passo, aí você me acompanha. Vai ser como se você estivesse seguindo passos de dança, tipo 2 para lá e 2 para cá, sabe? Fiz uma dancinha na frente dele. Ele não achou graça nenhuma, mas piscou 6 vezes seguidas. Sai da minha frente. Mas... tem um compromisso, tá? Rebateu ele de forma ríspida. Então sai da minha frente. Vou sair, juro. Depois que você me der o bolinho de mirtilo. Você é uma psicopata. Tá bom. Beleza. Pode me chamar do que você quiser. Só me dá o bolinho. Ele amarrou a cara, estreitou os olhos e resmungou. Este bolinho aqui? Ele olhou para a embalagem do bolinho, desembrulhou devagar e esfregou os dedos por toda a superfície. Eu não estava nem aí. Havia estudado em escola pública e sobrevivido a brincadeiras bem mais nojentas no ensino fundamental. Germes não me assustavam. Esse aí mesmo. Ah, então tá. Ele o esticou na minha direção. Quando eu levantei a mão para pegá-lo, ele enfiou tudo na boca e devorou o bolinho em 3 mordidas. 1, 2, 3. Migalhas caíram no chão enquanto ele mastigava de uma forma meio agressiva na minha frente. Sinceramente, a maior parte do bolinho nem chegou à sua boca. Aqueles pobres e doces mirtilos se espatifaram na calçada.
Ver aquele simples ato de homem das cavernas foi como se eu tivesse levado um chute nas partes íntimas. Agora você pode sair da minha frente? Perguntou ele com a boca cheia. Migalhas voaram na minha direção. Ele limpou os farelos do terno preto feito sob medida e com um ar arrogante, arqueou uma sobrancelha. Você é muito escroto! Exclamei, furiosa, enojada e triste. Principalmente triste. Absurdamente triste. Não sou escroto. Só tenho comportamentos escrotos, resmungou ele, então suspirou. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Chorando. Não estou chorando. Está saindo água dos seus canais lacrimais. Isso é chorar. Toquei minhas bochechas e balancei a cabeça. Caramba, olhe só. Eu estava chorando. Você não devia ter comido o meu bolinho, bradei, sem conseguir conter os soluços. Qual era o meu problema? Eu sabia que era de chorar fácil, mas aquilo já era meio ridículo, até para mim. Ele levantou uma sobrancelha, parecendo mais preocupado do que irritado. Então abriu a boca como se fosse tentar me reconfortar, mas em vez disso a fechou, enfiou uma das mãos no bolso da frente e me entregou um lenço perfeitamente dobrado. Obrigada, murmurei, assoando meu nariz. Devolvi o lenço. Ele fez uma careta. Pode ficar. Agora, pela última vez, você pode sair da frente do meu carro? Dei um passo para o lado. Ele entrou e bateu a porta. Então abriu a janela e olhou para mim. Se serve de consolo, nem estava gostoso, comentou ele antes de fechar a janela. O motorista seguiu o caminho, me deixando parada ali no meio-fio, rodeada das migalhas que marcaram aquela interação estranha. A interação que eu, obviamente, havia tornado desconfortável. Eu me esforcei ao máximo para recuperar a compostura, apesar do nervosismo. Então entrei no meu carro e segui para meu próximo destino. A parte do dia que eu estava evitando a todo custo. Eu só queria voltar para casa, me deitar na cama e ignorar todo o resto do dia, mas não havia um botão de pausa na vida. Infelizmente, os dias não param por ninguém, nem mesmo quando você precisa de uma folga. 2. Estela. Odeio isso. Kevin também teria odiado. Me joga no mar e deixa as sereias me levarem, dissera ele para mim quando eu era pequena. Isso aconteceu logo depois do enterro da minha mãe, e ele parecia não ter forças para suportar tanta tristeza. Kevin não costumava demonstrar seus sentimentos, e o surto que ele teve depois que minha mãe morreu foi a coisa mais triste que vi na vida. Como os dois eram muito próximos, sempre imaginei que para Kevin, tinha sido como perder alguém da família. Agora que ambos haviam partido, eu me sentia perdida e desamparada. Não tinha a menor ideia do que fazer sem as pessoas que me criaram. Pelo menos eu ainda tinha vovó. Acho que não seria capaz de superar a morte de Kevin sem ela. Foi difícil acordar nas últimas manhãs. Parecia que todo amanhecer era seguido por noites cada vez mais sombrias. Você já teve a sensação de que algo entrou no seu peito, arrancou seu coração, o esmurrou várias vezes, depois deu uma marretada nele e o jogou num triturador de papel? E ainda teve a audácia de colocá-lo no lugar, completamente estraçalhado, impossível de ser curado? Para mim, o luto era assim. Como um coração esmurrado, marretado, triturado. Primeiro minha mãe, agora Kevin. Kevin Michaels foi como um pai para mim. Ele fazia de tudo e mais um pouco para cuidar de mim, e agora havia partido. Eu não conseguia aceitar aquilo. Na maior parte do tempo, era como se eu vivesse em negação. Precisava fazer um esforço enorme para encontrar beleza na vida. Mesmo assim, alguns dias eram mais difíceis que outros. Respira, querida, disse vovó, colocando a mão em minhas costas. O consolo que seu toque me trazia era fundamental, porque eu estava a um passo de desmoronar. Você não está me ouvindo, repetiu ela, fazendo um movimento circular com a mão. Eu falei para você respirar. Soltei o ar. Apesar de eu amar muito Kevin, sabia que vovó o amava ainda mais. Ela o viu nascer. Ela foi o segundo amor da vida dele, depois de sua própria mãe, pois foi sua babá desde seu primeiro mês de vida. Quando Kevin já estava grandinho, vovó virou governanta da família dele. Ela dizia que governanta era só um jeito mais chique de dizer empregada, mas sabia que a chamavam assim por uma questão de respeito. Todo mundo sabia que vovó era exatamente isto, a matriarca da família. O ponto de serenidade. O anjo da guarda enviado para caminhar ao nosso lado e nos lembrar de respirar. Tinha essa função na vida de Kevin, na vida da minha mãe e na minha. Só não consigo entender. Um dia ele está aqui, e no outro, sussurrei diante do caixão com ela ao meu lado. Eu estava com uma das mãos enroscada no meu colar. Havia 3 conchas nele. Depois que minha mãe se foi, acrescentei uma concha ao cordão para que eu sentisse a presença dela sempre que o tocasse.
O fato de eu ter adicionado a concha de Kevin naquele outro dia partia meu coração. A vida passa mais rápido do que a gente gostaria, declarou vovó. Pelo menos ele não está mais sofrendo. Ela pousou as mãos sobre o caixão e recitou a mesma prece que oferecerá à minha mãe. Unido à terra, unido ao mar, que as ondas do oceano o abençoem aonde quer que vá. Que você encontre paz na sua próxima jornada, Kevin. Que seja abençoado. Que seja abençoado. Sussurrei, reforçando as preces de vovó. Vovó me ensinou que quando duas pessoas ou mais faziam a mesma prece, ou pediam pela mesma coisa, aquilo se tornava ainda mais poderoso. Portanto, repetir que seja abençoado era meu jeito de garantir que a alma de Kevin encontrasse paz na vida após a morte. Eu troquei as fraldas dele. Bem antes de trocar as suas, disse vovó, baixando a cabeça. Permaneceu com as mãos sobre o caixão por mais alguns segundos. Os ombros estavam curvados para a frente, e parecia que ela carregava o peso do mundo inteiro nas costas. E agora ele se foi. A tristeza que ela tentava esconder para me proteger ficou evidente em seus olhos. Vovó, sussurrei. Minha voz começou a embargar quando vi os olhos dela se enchendo de emoção. Ela fazia o possível para não chorar na minha frente. Sempre. Vovó se sentia a líder da nossa família não convencional e, por isso, acreditava que devia aparentar estar sempre forte. Mas, depois de perder um homem que foi praticamente um filho, ela estava desmoronando. Ela deu uma leve fungada e tirou um lenço da bolsa para secar as lágrimas. Estou bem, querida. Só preciso tomar um ar fresco lá fora um instante. Ela começou a se afastar e, quando indiquei que ia acompanhá-la, vovó fez um sinal com a mão, sem me encarar, sinalizando que iria sozinha. Preciso de um tempo, meu amor. Vou ficar bem. Então ela se virou e foi andando. Coloquei as mãos sobre o caixão, fechei os olhos e sussurrei a mesma prece que a vovó havia recitado. Unido à terra, unido ao mar, que as ondas do oceano o abençoem aonde quer que vá. Desde que me entendo por gente, escuto minha família falar isso. E não era algo reservado apenas a momentos ruins. Também costumávamos entoar essas palavras durante comemorações. Elas eram uma bênção para nossos entes queridos. Significava que não importava onde você fosse ou para onde sua jornada o levasse, as bênçãos da terra e do mar sempre estariam com você. O mundo natural era seu protetor, e essas bênçãos sempre estariam ao seu lado nos bons e nos maus momentos. Quando abri os olhos, tomei um susto ao virar e me deparar com um homem, de preto dos pés à cabeça, parado ao meu lado. Ele encarava o caixão com um olhar intenso e confuso. Quando olhei para ele, tive a sensação de que o conhecia. Meu estômago embrulhou, e minha boca ficou seca quando o reconheci. Ver os dois lado a lado deixou tudo muito óbvio. Ele era a cara de Kevin. Os dois eram da mesma altura, tinham a mesma barba impecável. Até os olhos eram idênticos. Nossa, aqueles olhos! Eram tão azuis, parecidos com os de Kevin. Porém, aqueles olhos não lembravam o mar em seus dias mais calmos, como os de Kevin, mas pareciam ter sido moldados durante a tempestade mais violenta do mundo. Embasbacada, senti um calafrio percorrer meu corpo ao encarar o homem que havia acabado com a minha manhã e que ainda tinha uma migalha de bolinho presa à barba. Você? Chiei baixinho. Ele suspirou. Isso só pode ser brincadeira. Não consegui raciocinar naquele momento porque nada fazia sentido. Ninguém te ensinou que é falta de educação ficar encarando os outros? Questionou ele num tom seco. Sua voz era grossa e um pouco rouca, sem nenhum pingo de gentileza. Ele com certeza não tinha a voz de Kevin. Ele com certeza não tinha a gentileza de Kevin. Ele com certeza absoluta tinha os olhos de Kevin. O que você está fazendo aqui? Vociferei, irritada por ele existir. Irritada por ele me lembrar tanto de Kevin. Irritada por ele ter comido a porcaria do meu bolinho. O que as pessoas costumam fazer em velórios, moça? Estela. De novo, não estou nem aí. Desculpa, você balanceia a cabeça tentando me recompor. Ele é velho, comentou ele, olhando para Kevin. Eu não esperava isso. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ele deu de ombros. Porra, sei lá. Ele é só mais velho do que eu imaginava. Não é legal falar palavrão dentro da igreja. Porra, foi mal, rebateu ele num tom sarcástico. Que babaca. Mesmo assim, seu comentário fez com que eu soltasse uma risadinha. Estreitei os olhos. De onde você conhecia o Kevin? A gente não se conhecia. Ah, soltei uma risada sarcástica. Um dos meus passatempos favoritos é ir ao velório de pessoas aleatórias. Ele me encarou inexpressivo. Foi uma piada, expliquei, mas não teve graça pelo visto. Talvez as pessoas achem feio fazer piadas em velórios. Ele não acha, falei, apontando para o caixão de Kevin. Ele não acha mais nada agora. Eu ri.
Foi outra piada, falei. Mas acho que também não teve muita graça. Tá, que tal esta? Toque, toque. Ele continuou me encarando, parecendo completamente desinteressado. Terminei a piada sozinha, porque quando o clima ficava estranho, eu tinha o dom de deixar tudo ainda mais desconfortável. Quem é? Com certeza não é o Kevin. Porque ele morreu. Haha. Entendeu? Piada de enterro. Ele piscou, amarrou a cara e olhou para o outro lado. Para um cara que entra de penetra no velório dos outros, você não tem nenhum senso de humor, comentei. Ai meu Deus, qual é o meu problema? Eu estava falando as coisas mais aleatórias e esquisitas possíveis para aquele desconhecido, que tinha aparecido no enterro de um homem que ele nem conhecia. Mas ele parecia bem familiar, de um jeito que trazia uma paz. Calha a boca, Estela. Pigarriei e alisei meu vestido com as mãos. Desculpa. Eu rio de nervoso em situações constrangedoras. Além do mais, eu e o Kevin sempre tivemos um senso de humor meio mórbido. E bom, por que você comeu o meu bolinho? Deixei escapulir. Meus lábios trabalhando tão rápido quanto meus pensamentos, fazendo a conversa ir ladeira abaixo. Isso de novo não. Isso de novo, sim. Você nem queria o bolinho. Se eu não quisesse, não teria comprado. Sim, mas você nem o apreciou. Você praticamente desperdiçou tudo só porque quis ser mesquinho. Fazer o quê? Eu sou um cara mesquinho. Você é um escroto. É isso que você é. Não é legal falar palavrão dentro da igreja, zombou ele. Porra, foi mal, respondi. Ele deu uma risadinha que durou pouquíssimos segundos. Não sou escroto. Só. Tem comportamentos escrotos. Aham. Blá blá blá. Você também é esquisito, sabia? Você está no velório de uma pessoa que nem conhecia. Fiz uma pausa. Meu coração acelerou e levei minhas mãos ao peito, em pânico. Ai meu Deus! Agora tudo faz sentido. O que faz sentido? Você está me perseguindo. Como é que é? Você está me perseguindo. Você me seguiu até aqui? Ele suspirou. Não seja tão convencida. Essa é a única explicação que faz sentido. A única explicação por eu estar no velório de um cara aleatório é porque vim atrás de você? Você se acha tanto assim mesmo? Não tenho problemas de autoestima, se é isso que você quer saber. Acho que sou muito digna de ser perseguida. Muita gente por aí mataria para me perseguir, ou me perseguiria para me matar. Acho que pode ser qualquer uma das duas coisas, na verdade. Você é sempre tão esquisita assim? Todo dia. Ele levantou uma sobrancelha com ar questionador e me analisou, franzindo ainda mais a testa. Então olhou para Kevin e depois voltou a me encarar. Você já foi ao enterro de uma pessoa que é a sua cara? Bom, não. Não estou pedindo para você bancar o Sherlock Holmes nem o Matlock. É só juntar os pontos, moça. Estela. Não me importa. Você está dizendo que o Kevin era seu pará. Antes que eu tivesse tempo de concluir meu raciocínio, o homem me olhou de cima a baixo com uma cara de indiferença e foi embora. Enquanto ele se afastava, um calafrio percorreu meu corpo, me forçando a esfregar os braços. Não, não pode ser, murmurei. Se Kevin tivesse um filho, eu saberia. Impossível. Quer dizer, ele não pode ser. Seria verdade? Kevin tinha um filho perdido? Fiquei me perguntando qual seria o nome daquele homem egocêntrico, ridiculamente bonito e ranzinza que roubava bolinhos. Eu me virei para o caixão de Kevin e balancei a cabeça. Pelo visto, você tentou levar alguns segredos para o túmulo, mas eles acabaram vindo à tona. Você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Estiquei a mão até a boca dele como se empunhasse um microfone. Fale agora ou cale-se para sempre. Ele continuou em silêncio. Isso fez meu coração partido se estraçalhar em outros 1000 pedacinhos. Desculpa pelas piadas de enterro, Kevin, embora elas sejam bem engraçadas. Abri um sorriso desanimado, pois conhecia o senso de humor dele. Ele teria rido se tivesse a chance. Era muito louco pensar em quanta saudade a gente podia sentir da risada de alguém. Se eu pudesse, teria reunido mais risadas para guardar com minhas outras lembranças. Em casa, na recepção depois do enterro, fique responsável por me certificar de que todo mundo estava à vontade e não precisava de nada. E é claro que o homem que havia sido o destaque do meu dia, depois de Kevin, obviamente, estava lá, observando tudo. Eu o vi analisando as fotos penduradas na parede ao lado da escada em espiral. Quando era mais novo, Kevin trabalhou como fotógrafo, e foi assim que conquistou seus primeiros milhões. Claro que o sucesso na bolsa de valores e a fortuna que havia herdado da família contribuíram muito para o estilo de vida multimilionário, mas ele era apaixonado pela sua arte. Talvez fosse por isso que éramos tão próximos. Sim, eu usava tinta acrílica e pincéis, mas pessoas criativas normalmente se conectavam umas às outras.
Nós compartilhávamos um quê de orgulho. Foi ele quem tirou todas elas, falei, me aproximando. O homem olhou para mim e depois virou o rosto de novo para as fotos, sem dizer uma palavra. Alisei meu vestido. Você tem nome? Tenho. Esperei que me dissesse qual era, mas ele não o fez. Então, estou te incomodando? Questionou ele, ríspido. Não. Por que a pergunta? Porque você está fazendo questão de falar comigo, mesmo sem ter motivo nenhum para isso. Acho que está bem nítido que não estou a fim de conversa, mas você fica insistindo. Você é cansativa. Nossa, você está sendo tão rabugento e mal-educado de graça. E eu deveria estar feliz no enterro? Não, mas, não precisa ser babaca. Ele abriu um sorriso sarcástico. Obrigado pelas dicas de etiqueta fúnebre. Vai se fuder. Não estou interessado. Ainda bem que nunca mais vou ter que olhar na sua cara, senhor. Vou a velórios de desconhecidos porque não tenho vida própria. E ainda bem que eu nunca mais vou ter que olhar na sua cara, senhora. Conto piadas idiotas no velório dos outros e choro por causa de bolinhos de mirtilo. Você é um escroto. Quantas vezes você vai me dizer isso e finalmente parar de me encher o saco? Fala demais. É isso que você faz. Você fala demais. Você é mesmo filho do Kevin? Soltei. Sei lá. Por que você não pergunta para ele? Ah, espera. Não dá para fazer isso, porque ele morreu, respondeu o homem. Eu o encarei, inexpressiva. Ele deu de ombros. Tentei fazer uma piada fúnebre como as que você faz. Pois é, bom, não foi um momento oportuno. Então acho que vou ter que abandonar minha carreira de comediante. Com licença, Sr. Blackstone, acho que já podemos começar, disse um homem, se aproximando de nós. Ele olhou para mim e abriu um sorriso radiante. Estela, que bom ver você, cumprimentou ele. Joe Tipton era advogado e amigo de longa data de Kevin. Eu o conhecia fazia um bom tempo, isto é, desde que nasci. O abraço dele era acolhedor e reconfortante. Eu só preferia que fosse em uma situação diferente, continuou ele. Eu também, mas não quero atrapalhar vocês, disse, me afastando de Joe. A gente conversa mais tarde. Espera, não. Você não recebeu o meu e-mail? Perguntou ele. Que e-mail? Sobre o testamento do Kevin. É por isso que vamos nos reunir no escritório dele agora. A Maple está se despedindo dos convidados. Se você puder, é muito importante que esteja lá com a gente daqui a 15 minutos. Por que eu preciso estar lá? Perguntei. Fala sério, Stella. Joe tirou os óculos e apertou o nariz. Você achou mesmo que o Kevin não deixaria nada para você? Você foi como uma filha para ele. Você e a Maple eram a família dele. Você também. Ele sorriu. Mas principalmente você. Ele se virou para o homem que era a pedra no meu sapato. Damian, se você e a Stella quiserem, podemos ir para o escritório fazer a leitura do testamento agora. Já estão nos aguardando lá. Damian, repeti, olhando para o desconhecido. Ele tinha a cara de Damian. Rabugento e mal-humorado. Misterioso e melancólico. Bonito de um jeito que chegava a ser irritante. Sim, Damian era um nome muito adequado para aquele sujeito. Que bom que vocês dois já se conheceram. Isso vai facilitar bastante a próxima parte, comentou Joe. Como assim? Perguntamos eu e Damian ao mesmo tempo. Joe apenas sorriu e assentiu. Por favor, venham comigo. Quando chegamos ao escritório de Kevin, meu coração acelerou ao ver todos aqueles rostos familiares. Rostos que eu não via fazia anos, alguns até décadas. O que vocês todas estão fazendo aqui? Perguntei, chocada ao me deparar com aquelas mulheres. A única presença que me trazia algum conforto era de vovó, sentada em um canto, à esquerda. Você achou mesmo que nosso marido deixaria a gente de fora do testamento? Perguntou Denise em um tom irônico. Denise Littrell. Também conhecida como Denise Michaels, pelo menos por um certo período. Ao lado dela, estavam as outras duas mulheres que haviam sido esposas de Kevin ao longo de sua vida. Denise, Rosalina e Catherine. Ou, como eu gostava de me referir a elas, as madrastas malvadas do meu passado. Ele foi casado com todas essas mulheres? Perguntou Damian, arqueando uma sobrancelha. Em algum momento da vida, sim, respondi, olhando para Rosalina. Mas algumas só duraram uma semana. E foi uma semana maravilhosa, tirando a fedelha irritante que nunca desgrudava da gente, observou Rosalina, retocando o batom vermelho. Ela havia carregado na maquiagem, como de costume, e ainda usava os vestidos justos de sempre, o que não era um problema. Rosalina era uma das mulheres mais lindas do mundo, com ou sem maquiagem. Todas as ex-mulheres de Kevin pareciam modelos. Algumas, como Catherine, foram de fato supermodelos. Pelo visto, ele gostava de um tipo específico de mulher, comentou Damian, seco. Quem é o bonitão?
Perguntou Denise, analisando Damian da cabeça aos pés como se ele fosse um bife suculento e ela estivesse faminta. Isso foi bem estranho, porque me lembrou de um dia específico, quando eu era pequena, que Denise deixou bem claro sua aversão à carne arremessando uma travessa de bolo de carne pela sala de jantar. Os 3 casamentos de Kevin terminaram pelo mesmo motivo, e agora estávamos todas reunidas em uma sala para ler o testamento dele. Posso fazer as apresentações, se quiserem. Ou podemos ir direto para a parte principal do testamento, sugeriu Joe. Vamos ao que interessa, respondeu Damian, ignorando o fato de que todas as mulheres o encaravam. Tem um compromisso depois. Certo. É claro. Bom, então vamos lá. Joe pegou sua pasta e a abriu sobre a mesa de Kevin. Senti um aperto no peito só de vê-lo se acomodar na cadeira de Kevin. O luto era uma coisa esquisita. Vinha nos momentos mais aleatórios. Ver outro homem sentado naquela cadeira me causou uma tristeza que eu não esperava sentir. Meus olhos se encheram de lágrimas ao pensar que Kevin nunca mais sentaria ali. Enfiei a mão no bolso e peguei o lenço que Damian havia me dado mais cedo para secar minhas lágrimas. Pronto. A dona perfeitinha com suas lágrimas de crocodilo, comentou Catherine. Ah, vai se catar, Catherine. Ninguém nunca gostou de você, censurou a vovó, se aproximando de mim e segurando minha mão. Aquele toque reconfortante me mostrava que eu não era a única que estava sofrendo com a morte de Kevin. Como é de conhecimento geral, Kevin tinha muito carinho por todos aqui presentes, declarou Joe. E foi por isso que ele fez questão de escrever uma carta para cada um, explicando o que deixou para vocês. Ele distribuiu as respectivas cartas a todas as pessoas presentes na sala. As mulheres imediatamente rasgaram seus envelopes para ver o que haviam herdado, resmungando e choramingando quando julgavam que não tinham recebido o que mereciam. A coleção de discos dele? Por que raios eu iria querer isso? Reclamou Denise. Bom, o Kevin disse que o primeiro encontro de vocês foi numa loja de discos. Ele falou que vocês costumavam dançar ao som dessas músicas, e que você daria o devido valor. Quanto vale isto? Perguntou ela com o senho franzido. O suficiente, respondeu Joe, deixando transparecer certo desdém em seu tom de voz. Ele deixou mesmo a cobertura de Nova York para mim? Perguntou Rosalina, chocada. O quê? Eu quero. Guinchou Denise. Pelo visto você não aprendeu mesmo quando ficar de boca fechada, observou vovó. Ah, vai caçar um tarô, Maple. Denise mostrou o dedo do meio para a vovó, que apenas sorriu em resposta. Sim, Rosalina. Ele disse que foi porque você adorava os shows da Broadway, explicou Joe. Eu adorava mesmo. Ela concordou com a cabeça, ficando emocionada. Para falar a verdade, de todas as ex-mulheres de Kevin, Rosalina era a minha favorita. Tinha um comportamento meio exagerado, fruto de muitos traumas pessoais, mas às vezes era bondosa. Nos momentos de tranquilidade, ela era bem gentil. Se eu tivesse de escolher uma madrasta favorita dentre as 3, seria a Rosalina. Bom, mas isso não queria dizer muita coisa. Na verdade, ela era a menos pior das 3. Nosso primeiro encontro foi no New York Theatre, contou Rosalina. Ele também deixou ingressos das temporadas de balé dos próximos 10 anos para você, informou Joe. Também fiquei com as joias. Rosalina riu de felicidade. Com um sorriso maldoso, ela olhou para Denise. Parece que ele não te amava tanto assim, né? Então ela se virou para Catherine. O que ele deixou para você? Espero que mais do que para vocês. Afinal de contas, ele se casou comigo 2 vezes, observou ela. E se divorciou 2 vezes também, rebateu Denise. É fracasso em dobro, na minha opinião. Igual a quando você perdeu o Miss América 2 vezes. Vai se ferrar, Denise, falou Catherine. Senhoras. Cada caso é um caso. Ele explicou tudo nas cartas porque não queria que ficassem se comparando, declarou Joe. Falando em casos, por que a Catherine vai herdar alguma coisa já que foi ela que acabou com o meu casamento? Questionou Denise reclamando. Ah, francamente. Ele já estava cansado de você antes mesmo de se casar. Naquela festa de fim de ano já dava para ver que você ia levar um pé na bunda. Você não pode me culpar por ter aproveitado a oportunidade, zombou Catherine. Isso só pode ser brincadeira, resmungou Damian para si mesmo, apertando a ponte do nariz quando as mulheres começaram a brigar sobre quem Kevin amava mais. A sala foi dominada pelos berros das mulheres, que buscavam uma aprovação que jamais receberiam, porque Kevin não estava mais ali, e ele nunca mais estaria aqui. Vocês podem calar a porra da boca e deixar o Joe terminar de ler essa merda? Bradou Damian, preenchendo a sala com sua voz e cessando todos os gritos no mesmo instante. Senti calafrios quando sua voz grossa ribombou pela sala. Damian alisou o terno, e os olhos de Denise se fixaram nele.
Agora, sério, quem diabos é você? Ela se virou para Joe. Se o Kevin queria fazer tudo através de cartas, por que você chamou a gente aqui? Isso podia ter sido resolvido por e-mail. Caramba! Odeio quando as pessoas insistem em fazer uma reunião presencial sobre questões que poderiam ser resolvidas por e-mail. Nesse ponto, eu tinha de concordar com Denise. Nós discordávamos de praticamente tudo, menos quando o assunto era perder tempo com reuniões desnecessárias. Eu ainda estava segurando meu envelope. Não tinha forças para abri-lo. Não estava pronta para ler as últimas palavras que Kevin havia dedicado a mim. Seria como uma despedida. Bom, Joe começou a desenrolar um papel. Aqui estão os últimos desejos de Kevin, que ele mesmo escreveu e me pediu que lesse em voz alta. Ele pigarreou e começou a recitar as palavras que mudaram tudo. Se vocês estiverem ouvindo isso, é porque estou do outro lado da eternidade, e espero que ninguém venha encontrar comigo aqui tão cedo. Quis reunir todos vocês para explicar meus últimos desejos. Para as minhas ex-mulheres, oi, tudo bem com vocês? Vocês estão lindas. Emagreceram, né? As mulheres riram como se ele as estivesse elogiando de verdade. Joe continuou. Como todos sabem, acredito plenamente na instituição do casamento, tanto que me casei 4 vezes. Cada uma de vocês trouxe algo diferente para a minha vida. Rosalina, você me presenteou com sua personalidade curiosa e seu espírito aventureiro. Catherine, você me agraciou com sua personalidade teimosa, porém forte. E Denise, você me deu uma cabeça cheia de cabelos brancos. Eu ri baixinho quando vi Denise revirar os olhos. Joe continuou. Juntando as experiências que tive com vocês 3, posso dizer que tive o casamento perfeito. E é isso que desejo para Damian e Stella. Como assim? Resmungou Damian. Joe levantou um dedo para que todos na sala ficassem em silêncio. Meu último desejo é deixar o restante da minha fortuna para Damian e Stella, incluindo ações, títulos, propriedades e mais de 500 milhões de dólares divididos igualmente entre os dois. As ex-mulheres de Kevin tiveram um ataque ao ouvir isso, e de repente parecia que eu tinha um bolo imenso entalado na garganta. Ele tinha deixado tudo para mim? E para Damian Blackstone? Mas por quê? Tem mais, continuou Joe, falando um pouco mais alto para tentar recuperar a atenção dos presentes. Para que isso aconteça, é essencial que Damian e Stella passem 6 meses casados. Durante esse período, os dois devem morar na mesma casa, convivendo pelo menos 5 dias da semana sob o mesmo teto. E não podem ficar separados, nem longe de casa por mais de 48 horas. Sem exceções. Esse acordo deve começar daqui a 1 semana. De jeito nenhum, dissemos eu e Damian ao mesmo tempo. Que mania era essa de falar a mesma coisa ao mesmo tempo? Isso não é justo. Choramingou Denise. Por que eles vão ficar com toda a parte boa? Denise, fica quieta, disse vovó. O quê? É verdade. Sem querer ofender, a gente nem sabe quem é esse cara. Por que a gente deve acreditar que ele merece 1 centavo do dinheiro do Kevin? Ele é quem tem menos direito aqui. Ela tem razão, concordou Catherine. Ele não tem direito a nem 1 centavo. Acontece que o Damian é filho do Kevin. Portanto, ele tem direito ao dinheiro, sim, explicou Joe. Os olhos das mulheres foram direto para Damian. As 3 ficaram chocadas quando a ficha caiu, assim como eu fiquei, mais cedo. Ele as encarou com um olhar inexpressivo e as cumprimentou com um aceno de cabeça. Olá, madrastas. Ele é filho de quem? Perguntou Denise, se virando para as outras. Não olha para mim, respondeu Catherine. Este corpo parece já ter parido uma criança? Querida, um bom cirurgião aqui na Califórnia é capaz de fazer milagres em qualquer pessoa. É só olhar para o nariz da Rosalina, rebateu Denise, cheia de malícia. Olha só quem fala, senhora bunda falsa do Dr. Ken, contra-atacou Rosalina. Esse seu quadril não me deixa mentir. Era como assistir a um reality show chamado A Vida Real das Peruas de Los Angeles. Quantos anos você tem? Perguntou Rosalina para Damian. 21. Ele era 7 anos mais novo que eu, mas agia como se fosse muito mais velho. A julgar pela sua personalidade, eu chutaria que ele tinha 94 anos. Joe pigarreou. Senhoras, nada disso faz diferença. O que importa é que se cumprirem o acordo, Damian e Stella receberão todo o dinheiro. E uma das ex-mulheres vai receber 20 milhões. Damian e Stella vão decidir quem merece ficar com esse dinheiro. Um prêmio? Perguntou Rosalina, se impertigando. Para a melhor esposa? Sim. Joe apontou para o papel, é o que está escrito aqui. Cada esposa deve passar um dia com o Damian nesse intervalo de 6 meses e mostrar por que merece o dinheiro. Como todas já conviveram com a Stella quando ela era mais nova,
O Kevin achou que seria importante que conhecessem o Damian. Isso é uma loucura, murmurei. E é justamente por esse motivo que não vou participar de nada disso, declarou Damian, se virando para Joe. Sem querer ofender, Joe, mas você pode mandar o defunto do Kevin enfiar o dinheiro na bunda dele. Eu não quero nada. Não foi por isso que eu vim aqui. O que acontece se o Damian não quiser o dinheiro? Perguntou Denise, animada. E se eles não aceitarem o acordo ou não cumprirem as regras? Bom, tudo será dividido entre as 3 ex-mulheres, explicou Joe. Eu juro que os olhos dela se iluminaram como se fosse manhã de Natal. Acho que é melhor assim, comentou Rosalina. Fiquem à vontade, disse Damian. Podem levar tudo. Ele se virou e saiu do escritório, deixando a porta bater. É a coisa certa a fazer. Catherine sorriu, satisfeita. Todas nós merecemos esse dinheiro depois de termos criado essa garota. Eu mereço mais, porque passei mais tempo com ela. Ela falava como se eu não estivesse ali. Vocês só querem saber do dinheiro? Perguntei. Parecia que minha cabeça estava dentro de uma máquina de lavar, pois meus pensamentos giravam sem parar, em um ritmo frenético. Eu não conseguia processar tudo o que estava sendo dito, muito menos assimilar a ideia de que Kevin queria que eu me casasse com Damian. Por que ele faria uma coisa dessas? Sendo que ele sabia que eu namorava o mesmo cara há anos. Não importa o que a gente quer, disse Denise. O que importa é que esses foram os últimos desejos do Kevin. E você não vai contrariá-los, vai? Ele queria que eu recebesse o dinheiro. Que nós recebêssemos, corrigiu a Rosalina. Eu estava ficando enjoada. Vovó se virou para mim e sorriu. Você não deve nada a ninguém neste mundo, querida. Nem mesmo ao Kevin. Ela foi generosa em me confortar, mas eu não acreditava em suas palavras. De certa forma, eu devia tudo a Kevin. Ele tinha me dado o mundo quando não me restava nada. Não entendia por que ele havia feito aquilo, mas sabia que deve ter tido seus motivos. Era isso que ele queria, vovó, sussurrei com a voz trêmula. Sim, concordou ela. Mas o que você quer? Quero que ele se orgulhe de mim. Sem pensar 2 vezes, saí correndo do escritório e encontrei Damian com a mão na maçaneta da porta da frente, prestes a ir embora. Damian, espera. Por quê? Não tenho mais nada para fazer aqui. Tem sim. O testamento. É uma idiotice completa. Eu devia ter pensado melhor antes de jogar minha vida para o alto e me mudar para esta merda de estado só por causa de uma carta qualquer escrita por um cara que estava cagando para mim. Eu vou embora. Não, você não pode ir embora, eu falei, me enfiando entre ele e a porta. Pelo amor de Deus, moça, isso de novo não, resmungou ele. Estela. Não se importa. Eu sei, mas a gente devia pelo menos conversar sobre o assunto. O Kevin não faria uma coisa dessa sem um motivo. Deve haver algum propósito para tudo isso. Você entende o que significa eu não me importo? Porque estou pouco me fodendo para o propósito de tudo isso. Bom, mas eu quero entender. Eu sei, e compreendo. Você é uma versão moderna da Cinderela que quer mudar de vida, mas realmente estou cagando para tudo isso. O quê? Não, eu não estou pensando no dinheiro. Não tenho nada de Cinderela. Você não está na casa do homem que foi uma figura paterna para você, junto com um bando de madrastas aparentemente malvadas? Estou, mas... Cinderstella. Uma mistura de Cinderela com Estela. Argue. Como eu detestava aquele cara. E também detestava o fato de que aquele apelido tinha sido uma ótima sacada. Não achei graça nenhuma, menti. Não me importa, Cinderstella. Só sai da minha frente. Cruzei os braços. Não. Só depois que a gente conversar. Ele levantou uma sobrancelha. Se você não sair por bem, vai sair por mal. Peso quase uns 100 quilos. Duvido que você consiga me tirar daqui. Consigo pegar o dobro disso na academia de olhos fechados. Confia em mim, você não vai querer pagar para ver. Agora sai da minha frente antes que eu fique irritado de verdade, Cinderstella. Para de me chamar assim. Então para de ser assim. Bom, você é a fera, Diabela e a fera. Antes de ele ficar bonito. Você não passa de uma fera feia, peluda e rabugenta. Ele deu um passo na minha direção e arqueou uma sobrancelha com ar arrogante. Você acha que eu sou feio, Cinderstella? Acho, respondi confiante. Por dentro, pelo menos. E isso fazia sua aparência exterior ser ainda mais horrorosa. Ah, Stella, você acha que engana. Damian Blackstone era certamente um dos homens mais bonitos que eu já tinha visto, o que tornava tudo ainda mais irritante. Que bom. Prefiro mesmo que você não fique me admirando. Olhei para o teto para não precisar encará-lo. Pode acreditar, isso é muito fácil. Ótimo. Excelente. Rebati, sentindo uma onda de nervosismo e raiva se misturando no meu estômago.
Damian, por favor, uma palavrinha, chamou Joe, interrompendo nossa discussão. Damian suspirou e foi até Joe. Os dois conversaram baixinho. Eu queria estar um pouco mais perto para conseguir escutar o que diziam, mas infelizmente não deu para ouvir nada. Quando eles terminaram de falar, Damian apertou a ponte do nariz e suspirou. Em uma questão de segundos, ele estava na minha frente mais uma vez. Então enfiou uma das mãos no bolso do blazer e puxou um papel plastificado. Um cartão de visita. Ele o colocou na minha mão. Aqui está o meu cartão. Me liga se você resolver aceitar esse acordo escroto. Mas você acabou de dizer que... Eu sei o que eu falei, bradou ele, fazendo um calafrio subir pelas minhas costas. Mudei de ideia. Por quê? Porque sim. Não falei nada, apenas aceitei o cartão. Dei um passo para o lado, liberando o caminho para que Damian pudesse ir embora. Ele aproveitou a oportunidade e saiu. Para de olhar para minha bunda feia, berrou ele sem olhar para trás. Não estou olhando. Berrei em resposta, sentindo minhas bochechas esquentarem. Tudo bem, talvez eu estivesse olhando um pouquinho, mas a culpa não era minha. Ele não devia ter colocado um terno feito sob medida que ressaltava sua bunda feia de fera. Dizer que Damian era feio era quase uma piada, porque não havia um pingo de feiura nele. Ele era belo como os atores antigos de Hollywood. Seu olhar ranzinza sensual era impecável, com seus olhos azuis ridiculamente hipnotizantes que lembravam um mar tempestuoso, e parecia que Damian fazia levantamento de caminhões em seu tempo livre, a julgar pelo corpo. Sem dúvida, a julgar pela aparência exterior, ele era a personificação de um sonho. Mas que diferença isso fazia quando seu interior era tão sombrio e insensível? Muitos homens deixam de ser bonitos no instante em que abrem a boca e começam a falar, e Damian era o cara gato mais feio que eu já tinha conhecido. Parecia que meu mundo estava girando sem parar numa velocidade assustadora. Foi então que vovó apareceu e colocou a mão no meu ombro. Se acalma, disse ela com sua voz bondosa. Você está se perdendo do seu eu interior. Hora de canalizar sua energia. Não vou conseguir ficar calma agora, vovó. Você viu o que acabou de acontecer? O testamento? Os últimos desejos dele? Não é possível que o Kevin queria que eu me casasse com um homem como Damian. Nada faz sentido. E se era isso mesmo que ele queria, então por quê? E há quanto tempo ele sabia que tinha um filho? E caramba, imagina como deve ter sido difícil para o Damian descobrir que o Kevin criou outra criança. Não quero nem pensar nisso. Além do mais, essa história com as ex-mulheres e... Stella Maple Mitchell, disse vovó em um tom autoritário. Vá canalizar a sua energia agora. Eu sabia o que ela queria dizer. Quando era criança, sempre que eu me sentia incomodada com alguma coisa, vovó me mandava para o mar. Eu lavava minha ansiedade e, ao mesmo tempo, me reconectava com a terra, comigo mesma. Era um hábito que eu tinha desde criança, mas parecia meio ridículo fazer isso naquele momento. Não tenho tempo para isso agora, expliquei. Vovó balançou a cabeça, fazendo algumas mechas brancas escaparem de seu coque alto. Se você não tem tempo para si mesma, então não tem tempo para nada. Anda, menina. Ela segurou minhas mãos e as apertou de leve. Vai encontrar sua paz. O mundo ainda vai estar aqui quando você voltar. 3. Damian, pode me colocar de 4 e botar uma coleira no meu pescoço porque virei cachorrinho de Kevin Michaels. Foi isso que eu me tornei. O cachorrinho de um defunto. Aquele fantasma tinha total controle sobre mim, e eu o odiava por isso. Eu já tinha uma lista de motivos para detestar o sujeito, porém os mais recentes estavam gritando. Quando Joe me puxou para um canto com a intenção de conversar, ele me apresentou a única informação que poderia me convencer a aceitar esse acordo absurdo do testamento de Kevin, meu trabalho beneficente. Se eu tivesse milhões de dólares, poderia ajudar milhões de crianças que crescem no sistema de adoção pública. Eu poderia fazer a diferença. Poderia ajudar a mudar as leis corruptas que mais prejudicavam do que beneficiavam as crianças que dependiam dos programas de assistência social. Eu poderia abrir clínicas para oferecer atendimento psicológico para jovens necessitados. Eu poderia ajudar adolescentes em situação de vulnerabilidade, para que eles nunca passassem pelos momentos sombrios que eu tinha passado. Aquele dinheiro não significava porra nenhuma para mim, mas faria uma diferença imensa para muita gente que talvez eu nunca conhecesse. Por que estou com a impressão de que perdi uma parte da história? Como assim você talvez tenha que ficar brincando de casinha com uma desconhecida? Perguntou Connor no telefone. Depois que saí enfurecido da casa, precisei esperar meu motorista aparecer para me levar embora. Então, é claro que a primeira coisa que fiz foi ligar para meu melhor amigo, Connor, para atualizá-lo sobre as bizarrices da minha vida.
O que estou dizendo é que na semana que vem devo me casar com uma mulher que nem conheço para conseguir as respostas sobre o meu passado e ganhar uma bolada. Essas foram as condições que o Kevin deixou por escrito no testamento dele. É o único jeito de eu conseguir as respostas que preciso e da Stella receber metade da herança. Se não passarmos pelo menos 6 meses casados, a grana toda vai ser dividida